Na verdade, eu pensei de te procurar para a gente falar um pouco de um assunto específico de como as pessoas têm passado a quarentena, que tem a ver, que mexe um pouco no universo de distúrbios alimentares, consumo de álcool e consumo de drogas. Sim. Então, eu pensei em a gente desenvolver essa conversa por tópicos mesmo. A gente começar falando do consumo alcoólico, depois passar para as drogas, depois para os distúrbios alimentares, vamos dizer assim. Tudo bem. Então, essa questão do consumo de álcool, drogas e distúrbios alimentares é uma etapa que tem toda uma construção que vai nos levando até aqui, né? Se a gente pensar na pandemia, ela começa lá atrás com uma primeira onda, que é aquilo que a gente chamou a onda da morbimortalidade, ou seja, o maior medo era de ficar doente e de morrer. Uma coisa indefinida, uma coisa assim que você não sabe muito bem, mas você tem medo de morrer porque você ficando doente, não tem saída, você acaba morrendo. Então, foi essa primeira onda. Confesso que um pouco disso eu senti na primeira onda. Quando você percebe que você não morreu, aí você entra na segunda onda, que é a onda da preocupação. Será que vai ter recurso para dar conta de tudo? E recursos das mais diferentes espécies. O recurso do governo para poder pagar todo o gasto com a saúde que vai acontecer, recurso meu que começo a ver o meu trabalho, o meu emprego ou a minha profissão autônoma não tendo o mesmo retorno que antes, e eu começo a ter medo de não poder pagar minhas contas. Esse foi uma segunda onda que nós vivemos, entendendo que uma primeira onda não necessariamente vai excluir a segunda, apenas as coisas vão se tornando sucessivas ao mesmo tempo e concomitantes. E daí, num terceiro momento, uma terceira onda que veio é a questão de perceber que as coisas estão se avolumando e a incerteza de onde que isto vai parar, como é que alguém vai brincar isso ou não vai, isso vai ter uma saída ou não vai ter. Então, aquela questão da dúvida, da incerteza, do desconforto, né? Que já você não morreu, você está tentando sobreviver economicamente como você pode, então agora vem essa terceira preocupação. E a quarta preocupação, a quarta onda, melhor colocando, é aquela da saúde mental. É quando nós começamos a perceber que estamos mais frágeis na nossa saúde mental. Nós vamos nos dar conta que estamos desestabilizados. Então, aí começa a aparecer maior nível de ansiedade, que é a primeira manifestação que nós temos, né? E a ansiedade, você nota de diferentes formas em alguém que pode estar com a concentração completamente anulada, não sabe mais o que faz, porque nada consegue levar avante, começa aqui, vai para lá, tem uma agitação psicomotora, chega à noite e não dorme, ou então o contrário, a manifestação para quem tem uma predisposição à depressão pode ser a depressão a primeira. Então, ele vai ficando muito fatigado, desanimado, desacredita de tudo, não tem mais força para se colocar no seu dia a dia, que parece extremamente pesado, dorme o tempo todo, ou fica com o olho arregalado, lá estatelado, mas com pensamentos ruins, e isso, então, seria a depressão. E nós vamos assistir, e isso os estudos que foram feitos na China, na Itália, já mostraram,
quando a pandemia terminar, do ponto de vista da infecção, da contaminação, nós vamos ter o estresse pós-traumático como aquilo que vai ficar. Então, nós vamos ter essa herança da pandemia. As pessoas como que revivendo o tempo todo aquela situação e com pavor de que aquilo volte. E realmente muito comprometidas na sua funcionalidade por conta de estarem o tempo todo ainda, né, dentro desse clima, se higienizando e se distanciando umas das outras e mantendo esse comportamento de extremo cuidado para não se contaminar e toda, né, a descarga daquela ansiedade acumulada vai se manifestar num estresse pós-traumático. E nesse momento, que nós ainda não chegamos no fim da pandemia, muitas pessoas já lançam aí nos WhatsApp brincadeiras falando exatamente desse consumo excessivo de álcool, por exemplo. Vou matar o Covid de tanto encher a cara, por exemplo, né? Quer dizer, se ele precisa de álcool, álcool nele. Que é o jeito do brasileiro brincar com as situações. Então, álcool nele e, de fato, não no Brasil só, mas em todos os países em que a pandemia graçou de forma tão ampla, nós tivemos um aumento do consumo de bebida alcoólica na ordem de 20%, 30% da população, o que não é pouco, né? Pensar que, nesse caso, pessoas que estavam controladas, porque a gente controla o alcoolismo, né? Elas estavam há anos sem beber, voltaram a beber. E aqueles que nunca tinham desenvolvido ainda, né, esse hábito, mas tinham uma predisposição, encontraram nesse momento aquele risco necessário a não conseguir se controlar mais e começam a beber, sentem uma paz, um relaxamento, e isso faz com que queiram beber de novo para manter essa paz e esse relaxamento. Aí eu não sei se eu estou falando muito, você me corta, tá? Não, foi ótimo. Introdução excelente. Eu me senti contemplado nas 5 ondas. Opa! É isso aí, né? Com humor, né? Com humor e leveza, né? Com humor. É bom ser com humor, né? Uhum. Mas elas são 5 ondas do quê? Você chama o quê? 5 ondas de... As 5 ondas da pandemia, mas elas não são excludentes. Não quer dizer que, por exemplo, você deixou de ter medo de morrer porque você agora está com ansiedade. Sei. Não quer dizer que agora você não, porque você está bebendo, você deixou de se preocupar com a sua deficiência em termos de ganho. Elas vão, a primeira surge e fica, e se é somada a segunda, que é somada a terceira, e assim vai. Mas assim, são as 5 ondas na psique das pessoas, né? Elas são ondas que vão ser comportamentais, né? A gente vai perceber isso no comportamento. Você escutou dos seus mais próximos e também vivenciou. A primeira coisa que todo mundo estava preocupado e só falando o tempo todo era: eu não quero morrer, eu não quero pegar esse bicho. Isso foi, então, a primeira onda, né? Mas já existia ansiedade nessa situação. Só que depois que você sobrevive ou percebe que está sobrevivendo, aí você começa a querer tocar sua vida. E ao querer tocar sua vida, dentro dessa 4ª onda que eu falei, que é da saúde mental, mais propriamente, você percebe que você não está apto. Meu Deus, eu não consigo me concentrar, eu não sei mais respirar. Aliás, esse tema é interessante. Quanta gente foi para o hospital achando que estava com Covid, porque estava ofegante, não conseguia, né? Aqueles 10 segundos de prender o ar, eu não consigo prender o ar nem um segundo, que dirá 10, eu estou com um bicho, e ia lá e nada de bicho. Era mesmo uma crise forte de ansiedade que levou muita gente a ter que passar por uma série de exames e a lotar os pronto-socorros
de forma inadequada, porque aí estava mais em contato com o vírus do que se tivesse ficado em casa. Mas a sensação de estar sufocando pela ansiedade é de tal ordem que tem que ir para o hospital. A ansiedade, no seu grau mais exacerbado, ela é chamada síndrome do pânico. Então, há pessoas que chegam em tal nível de intensidade nesse quadro que aí já não é mais uma ansiedade pura e simples, mas é a síndrome do pânico. E, em paralelo, nós temos as fobias, entre as quais a fobia social, que pode começar a se desenvolver, né? Eu não quero contato com você, você tem o vírus, você vai me passar. Então, essa é um outro tipo de ansiedade que também começa a se apresentar. Claro que vai depender do perfil de cada um, né? Ser um comportamento mais fóbico ou ser um comportamento mais de pânico ou de uma ansiedade, esse que a gente chama de generalizada, que é aquela que você sente o tempo todo um desconforto onde quer que você esteja. Lembrando que a ansiedade é necessária na dose possível para te fazer querer coisas na vida e também te fazer se defender do perigo, né? Só que quando ela chega a níveis exacerbados, ela não só não te defende do perigo, como ela te joga no perigo, porque você fica completamente não produtivo nas suas ações, não objetivo, dada a turbulência que você está vivendo internamente. Essa situação de pandemia, ela faz aflorar os distúrbios de saúde mental? Então, é importante a gente saber que ninguém vai sofrer de um mal para o qual não esteja predisposto. Ninguém vai virar alcoólatra, por exemplo, se não tiver uma genética que leve para essa condição. Pode ter outros problemas, mas não terá esse. Então, assim, você fez uma pergunta bem interessante, onde eu também vou te dividir os problemas de saúde mental em 4 categorias. A primeira delas é daqueles que nunca tinham apresentado nenhum problema, nunca frequentaram um consultório do psicólogo, muito menos do psiquiatra. Eram pessoas consideradas por elas mesmas e pelos circundantes normais. Essas pessoas, uma parcela, dado o nível do estímulo, acabaram descompensando e desenvolvendo quadros de ansiedade, depressão, estresse, transtornos obsessivo-compulsivos. Em vez de se higienizar e pronto, não, passa o dia inteiro se limpando, ainda não estou limpo, ainda tem que ir de novo, e assim vai. Alcoolismo e outras que nós vamos comentando daqui para frente. Agora, tem aquelas pessoas que estavam já num tratamento e muito bem, há meses, anos, bastante compensadas, equilibradas, controladas e descompensadas. Tem aquelas terceiras que são casos gravíssimos e esses são preocupantes, porque são, por exemplo, psicóticos. E como que você trabalha com psicótico em termos de você precisa se higienizar, você precisa evitar contágio. Então, são populações que trazem maior risco para a doença física, para a infecção, porque eles precisam ser o tempo todo cuidados. E não entendendo o que está acontecendo e percebendo as pessoas em volta altamente ansiosas, o psicótico acaba tendo mais elementos para também se descontrolar. 3 categorias. E a quarta é a dos profissionais de saúde. No fronte da pandemia, nós temos, no início, né, tivemos mais atenção para as mortes desses profissionais e o adoecimento pela pandemia, e hoje nós estamos preocupados com o nível de afastamento, não porque adoeceu do Covid, mas porque entrou num quadro de doença mental que não pode, não dá para trabalhar mais ali. Isso eu não estou falando só de burnout. Burnout é o esgotamento pelo trabalho. Esse é um panorama. Além do burnout, depressão, ansiedade e tudo mais,
também estão ocorrendo em maior volume do que antes em profissionais da área da saúde. Tem gente que se supera também nesse tempo. Tem. Só para a gente não ficar só nos Não, nossos. eu não queria assim, né? Que a gente só falasse de coisas terríveis, né? Vamos lá também ver que nunca você vivenciou movimentos tão bonitos de solidariedade que existem por aí, a compreensão do sofrimento do outro, mobilizar, então, a pessoas que podem e que estão mais rígidas a cuidarem de quem está mais frágil, né? Nunca se produziu tanto em ciência de toda. Eu sou psiquiatra e você vai falar, bom, mas quem está produzindo é aquele que quer achar um remédio, uma vacina. Mas nós estamos pesquisando também de uma forma muito mais intensa e muito mais veloz. Então, estamos tendo um aprendizado em várias áreas do conhecimento científico como nunca, e não é só na área da saúde, inventando ventiladores, inventando outros objetos que também são necessários e úteis nesse momento. Então, o crescimento da criatividade, da inventabilidade e da proatividade para o bem-estar da população nunca foi tão estimulado e respondeu com tanta rapidez, né? Esse é um lado bom, que a gente também tem que procurar lados bons nessa pandemia, né? E as crianças? Então, as crianças, quando muito pequenas, elas não estão entendendo. Olha, eu já ouvi várias vezes em consultório ou mesmo, eu não atendo criança, mas ouvi dos pais e dos avós dessas crianças e em conversas também, socialmente falando, as crianças estão perguntando: vovô, vovó, você vai morrer? Você não vai morrer, né? É uma pergunta recorrente, porque ao escutar que os idosos são um grupo de risco, não se aproxime dos idosos, e assim, também não podendo ver os avós, e quando vai de encontro, assim, vai ser assim, você 2 metros do carro onde estão as crianças, e a criança, assim, te olhando como se você fosse um ser e que vai daqui a pouco cair duro no chão porque você é o indivíduo mais frágil. Então a criança pergunta muito: você não vai morrer, né? Isso várias pessoas já me falaram. Quando é um adolescente tendo que ficar confinado, sem contato, está certo que eles têm muita prática nesse contato remoto, eles se dão muito bem com o computador, mas com o celular, melhor ainda. Mas o problema é quando precisa soltar energia, liberar aquela energia acumulada e não tem para onde ir. Então, eu tenho percebido muitas famílias que não sabem mais o que fazem com os seus púberes e os seus adolescentes, porque a criança você fica distraindo e ela cai na distração, né? Ela entra, mas você não consegue segurar. Uma pessoa que está com os hormônios pululando, e falando em hormônios, né? Quantos jovens estão iniciando sexualmente via internet e meses assim permanecerão nessa prática e vão adotar essa como uma forma que o risco está em se tornarem adictos, né, dessa situação. Claro que eles serão adictos se eles tiverem uma predisposição para, mas essa é uma outra herança que a pandemia pode nos trazer, né? Agora eu começo por aqui e eu me exercito sempre por aqui e é esse o sexo que eu vou fazer. Dá menos trabalho, a forma de interação é muito mais fácil e ágil, e quando eu tiver que me encontrar com alguém, eu vou ter mais dificuldade do que eu teria nesse contato. Consequentemente, para que eu vou complicar minha vida? Fico como eu estava antes. Esse é um risco que alguns vão correr. E, na sequência, então, a gente começou falando do álcool, que vem junto com drogas, né?
É A isso que eu ia gente perguntar. sabe. Drogas é o mesmo comportamento, tipo 20, 30% aumentou. Tivemos um aumento dessa ordem, e o que é complexo não é só o uso que o indivíduo faz, que é um mal para ele, para a sua saúde, mas como que muitas vezes ele perde a tranquilidade, ele se torna agressivo, ele se torna, dentro da casa, um perigo. Então, a violência doméstica também aumentou. Sim, Então, ela é, né? Ela é o resultado de confinamento, inatividade, assim, o homem, para encontrar o que fazer dentro de casa, ele tem muito menos prazer. A mulher, por mais que reclame, ela está no território, a maioria das mulheres no nosso país, né, é o território dela. O homem tem, ao longo das últimas décadas, incorporado tarefas domésticas, mas ele faz para poder ajudar. Não é alguma coisa que ele gostaria de estar fazendo. E tendo que se submeter de forma intensa e ininterrupta, sem perspectiva de quando vai parar essa história, ele começa a usar bebida, usar droga para baixar o nível de desconforto e de irritabilidade. E é quando ele pode partir para violência, que é não só contra a mulher, mas muitas vezes contra as crianças, inclusive. isso se dá em todas as classes sociais? Todas. Não se vê diferença de classe social em relação a esse aspecto. E, inclusive, também existe o contrário, existe a violência contra o homem. A gente também não vai achar que não aconteça de uma mulher também perder o controle e passar a ter uma atitude agressiva que pode extrapolar o plano verbal e chegar no plano físico. Eu recebi já alguns casais que não estavam conseguindo conviver e, na verdade, ele, depois de apanhar 2 ou 3 vezes sem revidar, porque, logicamente, ele não ia fazer isso, que ele me dizia, olha, se eu der um tapa nela, não sei como que ela fica, então eu estou evitando, mas eu estou no meu limite, né? Eu não estou para ficar apanhando, porque a mulher está lá, né, coitada também, vamos pensar, a tarefa doméstica, mais a escola das crianças, mais vai para o supermercado, tem que voltar e ter um trabalhão para higienizar tudo e guardar. São tarefas que estão se somando no dia a dia de qualquer classe social, de qualquer pessoa, e que, dependendo da capacidade de tolerância, vai partir para uma atividade, por uma atitude de descontrole. Os estudos lá fora mostraram um aumento de quanto? Uns 30%, 40%? Olha, pois é, lá fora mostraram um aumento de 30%, e aqui em São Paulo eu já vi dados de 40% do aumento, mas eu não acredito que seja só pelo aumento em si. Nós temos também que pensar que agora existem mecanismos de notificação que foram agilizados, foram intensificados. Para você ver, não sei se você soube, na Argentina, a metodologia que eles estão utilizando para identificar a violência doméstica, eles têm máscaras vermelhas disponíveis nas farmácias. Então, não é que a mulher vai comprar a máscara vermelha, mas se ela chegar numa farmácia e se mostrar interessada numa máscara vermelha, isso significa para o vendedor, para o balconista e para o dono da farmácia que ele está pedindo socorro. Então, não é um fenômeno nacional, mas são formas de você identificar. Aqui no Brasil, as linhas de acesso também aumentaram bastante, você fazer a queixa, e, inclusive, está se estimulando que vizinhos, que agora até síndicos de condomínio tenham que, de fato, identificar o agressor e comunicar que dentro daquele condomínio existe um agressor e que está praticando a violência doméstica. Então, isso que às vezes as pessoas falavam, eu não vou me meter, é uma briga de casal, vamos imaginar como é o termo melhor, não é a dinâmica, é
a cultura sobre isso está mudando, na medida em que, numa farmácia da Argentina, existem máscaras rojas para que as mulheres deem o seu alerta para quem puder ajudar. Sobre as drogas, uma pergunta. A maconha, ela pode fazer bem nesses tempos, por ser uma coisa mais relaxante? Olha, eu acho que a gente tem falado da maconha de uma forma muito pouco científica, né? Ela tem, sim, né, em alguns aspectos, um poder até medicamentoso, como, por exemplo, no caso da epilepsia. Vamos imaginar que, e não é a maconha em si, né, são substâncias que existem dentro dessa planta cannabis. Então, a epilepsia, que é resistente, já passou por todo tipo de tratamento convencional e não teve resultado, ela se beneficia da cannabis e está sendo já usada na medida em que foi comprovado e tem evidência científica. Agora, outros estudos para outros usos estão sendo desenvolvidos, mas eles não estão, no momento, ainda conclusivos. Então, nós precisamos estudar melhor, nós precisamos ter mais evidência para poder utilizar. Por que eu estou te falando isso? Tudo que pode ser para o bem também pode ser para o mal. Se a pessoa tiver uma disposição de uso de droga e ela não tiver controle, ela inicia, a gente sabe de longa data que a porta de entrada é a maconha, e daí ela vai chegando a outras drogas. Nós estamos vivendo hoje uma revolução em termos de conceitos, né? Mas são tantos conceitos que às vezes não tem uma base. Por exemplo, a Terra não é mais redonda, as vacinas fazem mal. Então, muitas coisas estão me deixando extremamente assustada, né? Porque nem quando eu era pequenininha, menininha, e lá se vão algumas décadas, eu tinha dúvida que a Terra era redonda. E agora isso está sendo questionado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas verdades baseadas em, sei lá, em pouca ou nenhuma evidência científica. Pelo contrário, o contrário da evidência científica. Sem querer entrar em partidarismos, a situação política também não ajuda, né, Carmita? Então, eu acho que, assim, no mundo inteiro, ninguém estava preparado para uma situação desse porte, né? Ninguém. E aí, o que a gente vivenciou é que o mundo todo sofreu as consequências de uma falta de preparo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você que muito me impressiona. Eu que sou médica e estou muito em contato com essa situação. O Brasil tem um sistema de saúde que, se ele fosse gerido da maneira como deveria, se a filosofia, a ideologia, se ele pudesse funcionar, é um sistema maravilhoso. É um sistema que não tem igual no mundo. A gente percebe que em outros países, quem tinha poder aquisitivo se deu melhor do que quem não tinha para se defender do vírus, como aqui também. Só que aqui a gente tem uma possibilidade de cuidar das pessoas, em teoria, pelo menos, em tese, que é uma pena que não esteja disponibilizada na medida da necessidade da população, né? Então, dizer para você que, sempre olhando o lado bom da coisa, eu adoraria que a gente aproveitasse essa oportunidade para reforçar, para tornar esse nosso sistema único de saúde mais robusto, mais equipado, mais bem cuidado e mais a serviço da população. Nós teríamos resultados bem melhores se a gente não tivesse pouco, né, preparado, apesar de ter um sistema que é maravilhoso conforme ele foi idealizado, né? Não conforme ele acaba sendo executado. Então, tem ideias geniais que vão surgindo e que a gente põe em prática, mas que depois elas vão se desvirtuando e deixando
o brasileiro, que tem tanta criatividade e tanta iniciativa boa, que vai se perdendo no meio do caminho. Claro que divergências políticas não são boas nesse momento. Discutir ou usar, inclusive, a pandemia como um oportunismo fora de propósito para fins políticos é uma pena que está acontecendo. E também, como é uma pena, muitas pessoas acabarem aproveitando dessa situação em vários níveis, em várias instâncias, né? Vendendo, por exemplo, máscaras lá no começo a preços exorbitantes. Sim. Tudo isso é chocante, né? Estamos todos no mesmo mar, vamos cuidar um pouco um do outro, né? É isso que, às vezes, a gente percebe que não existe, e quem dera a pandemia pudesse inspirar as pessoas a perceberem que a saúde delas depende da saúde de quem está em volta, né? E que, portanto, se eu quero ficar bem, eu preciso que as pessoas à minha volta estejam bem, e isso depende também de mim. É uma verdade, está escancarada aí para quem quiser ver, mas o exercício desta realidade, infelizmente, não é praticado. Não precisa ser por todo mundo, porque isso é um ideal que, claro que a gente não alcança, mas pelo menos mais pessoas se envolvendo com essa ideia, nós teríamos ganho muito nessa luta contra esse vírus, né? Dizer também que também vem agora, né, o resultado de você ter comido muito, aquela piada que corre por aí dizendo o seguinte, né, que as minhas roupas devem estar com saudade de mim, porque quando eu as coloco, elas me apertam, né? E, na verdade, o que é? Um jeito do brasileiro brincar com essa situação de que ele acabou engordando de 1 até 10 quilos, a gente tem ouvido falar. Ou seja, essa é uma variação que depende muito do quanto já existe uma predisposição para um metabolismo que absorve mais, ou de quanto que, ao comer muito, ao estar parado, com menos atividade, essa pessoa tende a comer o tempo todo. Então, comer, o primeiro resultado é estar mais obeso, mas também, especialmente para as mulheres, é não querer mais fazer sexo, e que, aliás, é uma outra questão, né? Que tem que ser feito com extremo cuidado, cheio de regras, por conta do vírus existir na orofaringe, nas fezes, e também não se sabe se ele existe ou não nos fluidos da vagina e o sêmen. Então, ao ter todas essas restrições, claro está que o sexo já não é mais aquela tranquilidade que era antes, e, além disso, estando mais obesa, a mulher tende a ter menos interesse na atividade sexual. Mas não para aí. Aí, os quilos a mais geram hipertensão, problemas cardiovasculares, podem descompensar uma pessoa que está no equilíbrio bastante frágil em relação ao seu sistema vascular, podem aparecer varizes, pode aparecer uma série de problemas sistêmicos, diabetes descompensar, colesterol descompensar, por conta de uma ingestão calórica maior. Então, essa é mais uma herança da pandemia, e, além disso, bulimia e anorexia no plano da saúde mental acabam sendo consequências que vão aparecendo à medida que o desequilíbrio alimentar vai se tornando cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. E a incidência está grande também de distúrbio alimentar? Então, quem tinha uma tendência à bulimia, mas tinha que trabalhar, vamos imaginar, durante o dia, não ficava comendo e vomitando 2, 3, 4, 5, 10 vezes por dia. Mas, estando em inatividade dentro de casa e tendo a oportunidade de comer e de vomitar diversas vezes, acabou aumentando o número de vômitos.
E pensa isso num curto espaço de tempo, como que repercute no caso da pessoa acabar prejudicando o seu sistema gastrointestinal, acabar prejudicando toda a sua saúde, tal a força que ela vai desenvolver num curto espaço de tempo para poder não engordar. Então, não é tanto que aumentou o índice, mas aumentou a frequência daquelas pessoas que já tinham essa prática. E é claro, quem estava ali no limite acabou desencadeando quadros de bulimia. Aquelas pessoas que tinham predisposição estavam ali no limite e tiveram na pandemia um reforço para começar a desenvolver esse quadro. Então, são outras repercussões de coisas que não são proibidas. Ninguém é contra a comida, só que a comida pode sim levar a quadros psiquiátricos. E a anorexia é o resultado de ter engordado 200 gramas, subiu na balança, percebeu que engordou 200 gramas, tem essa predisposição e começa a não comer mais para poder emagrecer, e aí emagrece 200, 500, 2 quilos, 5 quilos e vai por aí afora. Isso, o quadro do distúrbio alimentar, assim como o de distúrbio psíquico, de alcoolismo e drogas, está tudo na quarta onda, que é a saúde mental, né? Que a gente está chamando de saúde. Então, é a onda da saúde mental, mas que acaba tendo esses desdobramentos para o lado físico. Então, veja que primeiro foi o físico levando ao problema mental e depois o problema mental exacerbando questões de ordem física, doenças físicas. Essa seria uma quinta onda, como que a saúde mental já descompensada vai prejudicar a saúde física.